Galera, falar para vocês um pouquinho sobre as categorias da geografia, tá? Na semana inicial das aulas, nós trabalhamos justamente sobre essas categorias. Disse para vocês, olha, a geografia ela tem 5 categorias, que são conceitos básicos para você fazer o estudo da geografia, tá? Eu disse para vocês que a geografia estuda a noção de paisagem, a noção de território, de região, lugar e espaço geográfico. Disse a vocês que a geografia ela é uma ciência. E uma ciência é tudo aquilo que tem um objeto de estudo. O objeto de estudo da geografia é justamente o espaço geográfico, um desses conceitos, tá bom? O objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Por isso, a geografia é considerada uma ciência, tá? Eu disse para vocês o seguinte, olha, o espaço geográfico é tudo aquilo que você vive, é o seu espaço de vivência. É o espaço de transformações, é o espaço das relações humanas. Principalmente a relação humana, a relação entre homem e natureza. Tá? Então, quando você fala justamente sobre espaço geográfico. Quando a gente começa a trabalhar justamente sobre essas ideias, sobre essas categorias da geografia, eu disse para vocês, olha, elas são muito simples e são muito tranquilas. O que é que você faz? Você pega essas categorias e você relaciona, olha, categoria região, eu vou relacionar a ideia de diferenciar. Categoria região, eu vou relacionar a ideia de diferenciar. Categoria lugar, eu vou relacionar a ideia de afetividade. Categoria território, eu vou relacionar justamente a ideia de relações de poder. Categoria justamente, quando você começa a trabalhar, então, espaço geográfico é onde acontecem as relações. Tá? E a paisagem é justamente a ideia de percepção. Então, você tem lá lugar, afetividade, território, relações de poder, certo? Região, diferenciar, tá? E aí você vai ter justamente a região, território, lugar e paisagem. Então, como é que funciona? Por exemplo, eu disse para vocês que quando a gente trabalha justamente sobre o termo território, território então está relacionado às relações de poder. Como assim, Marcos? Os caras estão brigando por território. Então, quando você começa justamente, o cara quer assumir justamente o poder político, a briga é territorial. Então, geralmente, quando você trabalha questões onde há determinados conflitos, provavelmente a categoria da geografia que você vai colocar é território. E geralmente, quando ele trabalha um texto, como é que ele faz isso numa prova para você? Ele vai te colocar um texto, ele vai te colocar uma notícia de jornal. E quando ele te coloca o texto, você vai começar a dar uma lida, você vai começar a dar uma analisada. E nessa analisada, você começa a perceber que ele fala sobre as relações de poder, ele está falando de território. Ele começa a te contar uma história lá do cara que foi embora do Brasil, mas que ele sente muita saudade. Que aqui no Brasil ele era extremamente feliz, que ele viveu os melhores momentos da vida dele e ele está com saudade. Ele está com aquele saudosismo, ele tem um sentimento para aquele determinado espaço geográfico. Se ele tem sentimento, ele tem afetividade. Se ele tem afetividade, a categoria que você vai usar é a categoria de lugar. Tá bom? Tá, quando você fala, por exemplo, sobre o mapa do Brasil, o mapa do Brasil é dividido em 5 regiões. Olha, o nome já está dizendo, 5 regiões. Então, por exemplo, a categoria que eu vou usar é região. Mas, Marcos, como é que eu vou entender melhor isso? Tá, região é o seguinte, o cara escolhe um critério. Tá? Você quando faz o seu mapa, é como se fosse dividir uma sala. Para eu dividir a sala em partes, eu tenho que escolher um critério. Tá bom? Então, de acordo com esse meu critério, um determinado grupo que tem características parecidas vai ficar dentro de um mesmo lugar, dentro de uma mesma área. Quem for diferente, fica em outro lugar. Exemplo, quando você começa a analisar o mapa do Brasil, o Brasil tem 5 regiões, tem 5 espaços diferentes. Então, quando eu trabalho o termo região justamente está me fazendo diferenciar. Norte é diferente do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. E por aí vai. Então, a ideia de regionalizar é você diferenciar os lugares a partir de um critério que você ou o autor do mapa, do texto, escolha. É assim que funciona. Paisagem. Quando você estuda em artes, paisagem está relacionada a tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você observa. Tá? Por isso a gente relaciona a ideia de paisagem à percepção. Tá? Uma coisa que eu preciso ter cuidado, que na geografia, a paisagem não é só tudo aquilo que você vê. Paisagem é algo mais amplo, vamos dizer assim. Marcos, como assim? A paisagem você pode justamente não só observar, mas como você justamente pode sentir se ela é um lugar frio, quente, úmido, seco.
Você não consegue apenas só observar. Você pode ir num lugar extremamente bonito, um cartão postal do nosso país, como a Lagoa Rodrigo de Freitas. Você chega na, você olha a lagoa na televisão, é extremamente linda. Mas as pessoas que já viajaram para lá, que já conheceram esse cartão postal do nosso país, sabem que essa lagoa também fede muito. Então você tem uma percepção, quando você olha o lugar, você acha extremamente bonito. Mas quando você está nesse ambiente, você percebe que você consegue sentir um mau cheiro. Isso faz parte da paisagem. Paisagem é você ter essa percepção, mas não só através do sentido da visão. É você perceber a paisagem através dos seus outros sentidos. É assim que você trabalha a categoria paisagem. Tudo bem? Então, quando você trabalha lugar, você vai relacionar a afetividade. Quando você trabalha território, você vai relacionar justamente as relações de poder. Quando você trabalha a região, você vai relacionar a ideia de fazer diferenciação. Diferenciar os espaços a partir de um critério que você escolha ou determinada pessoa escolha. Tá bom? É assim que você vai fazer. Tá? E a paisagem está relacionada à tua ideia de percepção. Lembrando que a geografia é uma ciência. E a ciência é tudo aquilo que tem um objeto de estudo. E o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico.